Rádio Cachoeira. Bom dia, meu nome é Daiane e agora são 11 horas. Vamos dar as últimas notícias da Rádio Cachoeira. Bom dia, Daiane. No dia 4 de setembro, um motorista do ônibus bateu com um carro menor. Parece que o carro estava em alta velocidade. Sorte mesmo foi que ninguém se feriu gravemente. Só algumas pessoas passaram mal devido ao susto. Mas agora vamos falar de outros assuntos. Como vai ficar o tempo nos próximos dias? Na quinta tem previsão de chuva, mas na sexta e no sábado o tempo promete dar uma melhorada. Tchau, e agora vamos ficar com as músicas. Ficamos com a música Fica Tchá, É Tense e Humilde de Resistência. Boa tarde, estamos aqui novamente, um lindo dia de sol, para alegrar um pouco mais a sua tarde. Nada melhor do que um pouco de música. Iniciamos agora mais um programa Estilo FM. Vamos conversar com nosso primeiro ouvinte. Boa tarde. Boa tarde. Com quem estou falando? Aqui falando, sou do São Municipal. Tudo bom com você? Tudo. Que música que você quer escutar? A minha humilde residente Michel Teló. E para quem você a dedica? Eu dedico essa música para minha família e para meus amigos e para todos que estão ouvindo o Estilo FM. Lasciatemi cantare con la... O rádio, quando ele surgiu no Brasil, ele surgiu um pouco mais atrasado do que nos países da Europa ou mesmo na Argentina, né? E o que funcionava na época eram radioclubes, ou seja, a pessoa entrava para um clube, ganhava um aparelho de rádio, recebia um folheto com a programação da semana ou programação mensal, não era muita coisa que tinha, inclusive era 2 ou 3 noites por semana que tinha um programa de rádio, a maior parte do tempo não tinha nada, e as pessoas pagavam uma mensalidade como sócias do clube. Né? A década de 20, que é o momento em que esse veículo surge na história brasileira, que é em 1922, marca um momento político particularmente interessante na história do país, em função do desdobramento de uma série de ações da política republicana, que até certo ponto era bastante recente enquanto sistema político no país. Dentro da história do veículo, quem ouviu pela primeira vez as transmissões e se interessou por essa forma de comunicação foi Roquete Pinto, e a partir daí pensou na possibilidade de que o rádio podia ser um instrumento de formação e de educação no país. Então foi só a partir dos anos 30, com Getúlio Vargas, que começou a rádio comercial com esse modelo que a gente conhece hoje, né? Tem os programas comercial, música comercial, né? Sempre se alternando. E o comercial, no caso, é que acaba sustentando, digamos assim, financeiramente as rádios. Né? Esse padrão ele não foi muito alterado, embora assim, rádios públicas, no caso inclusive da nossa rádio aqui da Universidade do Estado de Santa Catarina, elas não dependem de comercial, né? Elas são mantidas pelo governo do Estado, no caso aqui pela própria universidade, né? E por isso elas têm mais autonomia em relação à programação. A programação não precisa ter tanta audiência, né? Na medida em que ela tem sua própria fonte de financiamento. Então o que a gente se teve a partir especialmente a partir da metade do final da década de 30, foi a implementação de um sistema híbrido
em que os interesses do Estado ainda eram preponderantes, no sentido de que o rádio pudesse ser esse veículo de educação e de formação à população do país, mas que ele também pudesse arcar, vamos dizer assim, com as despesas, né, dessa forma de expressão, onde o patrocínio e o apoio que as empresas podiam dar para o desenvolvimento da programação acabaram direcionando o rádio para um modelo mais comercial, né, e menos educativo no país. O rádio ele não nasceu com uma programação. Os primeiros programas de rádio que as pessoas normalmente veiculavam pela emissora era palestra, era recital de piano, música clássica, tinham um público muito elitizado, uma programação assim, muito erudita, né? À medida que o rádio se tornou mais comercial e passou a depender de índices de audiência, e acho que isso é uma coisa até interessante, porque hoje a gente vê pesquisa de intenção de voto para candidato, todas essas pesquisas começaram a ser feitas por causa do rádio. Você precisava saber qual era a audiência do rádio. E para você cativar a audiência, você precisou criar diferentes tipos de programa, né? Uma programação mais popular, inclusive, né? Música popular, noticiário, né? Então o rádio ele procurou estruturar a sua grade de programação mais ou menos como os jornais e as revistas, né? Você tem uma seção de política, você tem uma seção de esportes, você tem uma seção de cultura, cinema e tal, né? E nesse campo do cinema se desenvolveu um formato que era muito importante para os anunciantes, que era a radionovela. E a vantagem para os anunciantes era que a radionovela prendia a atenção do espectador e fazia com que ele ligasse todo dia, no mesmo horário, para ouvir aquela novela que estava sendo patrocinada pelo anunciante e tal. Então, quando surgiu a televisão, houve uma crise assim, da radionovela, porque na televisão a questão da história, do cenário, dos personagens, né, era muito mais atraente do que no rádio, por um lado. Por outro lado, sempre se diz que no rádio a gente imagina as coisas, imagina os monstros muito mais feios do que são, imagina as mocinhas muito mais bonitas do que são e assim por diante, né? O rádio ele vai democratizar uma série de repertórios, sobretudo repertórios populares, e vai fazer com que as mesmas músicas sejam compartilhadas por uma facção maior da pirâmide social, digamos assim, coisa que era inédita até então. Bom, e não só repertórios musicais, mas aí a gente pode pensar todo tipo de informação que teve atrelada ao universo radiofônico. Isso mostra, dentro da perspectiva do veículo no país, uma importância grande com relação às possibilidades que ele engendra, né, enquanto comunicação, enquanto linguagem, né? E o que se teve durante um bom tempo foi, se tentou buscar, então, uma forma de rádio que propusesse, ou pelo menos uma forma de programação, um tipo de programação que se destinasse mesmo a essa formação, então, da sociedade brasileira. Mas assim, o que aconteceu nos anos 60 é que com o advento da televisão, as grandes empresas que tinham um comercial de maior impacto, se a gente pega companhias de aviação, a Coca-Cola, enfim, sabonete, todos esses produtos assim de grande vendagem foram para a televisão, né? E a rádio meio que sofreu uma crise, né? Não tinha anunciantes assim nacionais. E isso, junto com o advento do rádio FM, que tem uma qualidade de som melhor, principalmente para música, acabaram transformando a rádio numa emissora de programação mais local, né? Então até hoje o que a gente vê mais de anúncio de rádio são autopeças, festas, shows que estão acontecendo na cidade, né? Ela ficou muito vinculada à cidade.
E as pessoas ouvem rádio principalmente quando estão fazendo uma outra coisa, né? Estão dirigindo, estão passando roupa, estão atendendo no balcão, trabalhando normalmente e recebendo as informações, as músicas do rádio. Então o rádio ele permite que você faça outra coisa enquanto ouve o rádio. E esse é um dos grandes potenciais do rádio na internet hoje. As pessoas podem ouvir uma rádio web enquanto elas estão acessando outros sites, conversando com amigos, enfim, fazendo outras atividades. Acho que esse é o grande potencial do rádio, né? Eu diria que a questão, por exemplo, a aproximação do rádio da internet, quando se pensa hoje nas web rádios, por exemplo, é uma das formas mais avançadas que eu conheço, inclusive no uso, né, da divulgação, da veiculação do conhecimento na forma digital, né, e vamos dizer assim, da comunicação pela via virtual, tá? À medida em que ele exige de quem utiliza o ouvido, né, e não necessariamente os outros órgãos de sentido, como a visão, né, que como a gente hoje está mais acostumado a perceber pela televisão ou mesmo pelo próprio uso do computador. Então o rádio, de uma certa forma, ele extrapola tudo isso, né? E como sinal, ele tem potencialmente, eu acho que ele atinge ainda mais do que essas formas que a gente está descrevendo. O rádio continua se transformando e, infelizmente, esse aspecto do conto, da literatura, da dramaturgia, que eu acho que o rádio tem bastante potencial para isso. Isso é uma coisa que meio que se perdeu porque não se vê um apelo comercial para esse tipo de programa. Mas, como eu disse, com a rádio web, talvez isso volte a ter espaço, já tem experiências sendo feitas no Brasil e em outros lugares do mundo, recuperando esse tipo de proposta, com finalidade educativa, que daí não depende tanto do apoio comercial, da audiência, etc. Se a gente for pensar em fazer um programa de rádio ou estudar um programa de rádio hoje, a gente tem que levar em conta essas transformações justamente para fazer com que os nossos estudos, os nossos programas funcionem em acordo com a realidade em que a gente está inserido ou que a gente visa atingir, né? Além desse princípio de educação e, vamos dizer assim, de valorização, né, de uma cultura nacional propriamente dita, o rádio carrega como veículo uma imensa possibilidade de agregar as pessoas, agregar os diferentes grupos, né? E isso não é uma característica do rádio só no Brasil, mas é uma característica do rádio no mundo, né?